Gibi não é literatura. É assim que começa a entrevista de James Eccles para a revista Veja, um dos que está concorrendo à cadeira na ABL, na Academia Brasileira de Letras. Se gerou uma pequena polêmica essa semana, na última sexta-feira, com essa entrevista desse senhor que é um jornalista. E é assim que a gente define realmente que ele é um jornalista. Realmente, cara, eu concordo com ele. Histórias em quadrinhos, gibis, não são literatura. São algo realmente muito maior. Fala, meus nobres amigos no estado de banca, tudo bem com vocês? Alexandre Soares de volta aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos, cara. Se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito, por favor, cara, se inscreve aqui no canal, nos dá essa força, faça com que o canal se torne um canal relevante dentro dessa plataforma tão concorrida que é o YouTube. Desde já, meu muito obrigado. Bem, pessoal, para você que talvez não esteja entendendo o que está acontecendo, esse senhor James Eccles é uma das pessoas que está concorrendo com Maurício de Souza para uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. E ele deu uma entrevista para a revista Veja que causou um certo desconforto no mundo dos quadrinhos, né? Principalmente os colecionadores de quadrinhos, os amantes da nona arte. Eu quero conversar aqui com vocês mostrando primeiro o que ele fala na entrevista e as perguntas que ele responde e a forma como ele trata as histórias em quadrinhos. Vamos primeiro contextualizar, depois a gente vai discutir sobre. James Eccles, jornalista, critica Maurício de Souza, que também tenta vaga na disputa contra a estratégia de transformar famosos em imortais. Pois é, o Maurício de Souza realmente é famoso e ele critica isso, né, James Eccles. Ele não quer transformar um famoso, um imortal. O jornalista pergunta para ele o seguinte: sua candidatura à ABL foi vista com surpresa. Era um projeto antigo? E ele responde o seguinte: o que realmente me motivou foi a candidatura de Maurício de Souza. Em sua carta, ele diz que quadrinhos são literatura pura. Isso me deixou zangado e decidi me inscrever imediatamente. O jornalista continua com outra pergunta: por que considerar que histórias em quadrinhos não são literatura? Na justiça, a toga do juiz é parte da liturgia do cargo. Ninguém tira. Da mesma forma, a letra no papel é a liturgia da literatura. Histórias em quadrinhos estão no campo do entretenimento, não da educação. Como ele defende, no dia em que acabarem os livros, acabou a literatura. A ABL não pode perder essa essência. Quando o cara fala que histórias em quadrinhos não tem nada a ver com educação, bicho, aí já começa a pegar, porque assim, se vê logo nas primeiras palavras dele, na primeira pergunta, que parece que ele está entrando ali para tirar o Maurício de Souza porque ele tem uma aversão a histórias em quadrinhos. Ele considera histórias em quadrinhos algo pequeno, né? Histórias em quadrinhos, geralmente, eles não são literatura, nem são de nenhum gênero literário. Histórias em quadrinhos, eles são uma linguagem. Quadrinhos são quadrinhos. Porém, as histórias em quadrinhos, mesmo o gibi mais pequeno, com menos páginas, ele consegue, sabe, abranger toda e qualquer forma de literatura e todos os gêneros literários em poucas páginas. Por isso que eu digo que histórias em quadrinhos não são literatura nem gênero literário. É algo realmente muito maior. Aparentemente, o Sr. James Eccles, ele não tem nenhum amor pelos quadrinhos, né? Talvez ele esteja sendo apenas técnico naquilo que ele está falando. Ele continua aqui, ele fala o seguinte: o jornalista continua a entrevista. O senhor já leu os gibis da Turma da Mônica? Claro, sim, mas depois que já ter aprendido a ler. Com o uso de livros de verdade, fico assustado quando dizem que brasileiros se alfabetizaram com Turma da Mônica. Defende isso com incongruência. Isso é, ele se assusta ao dizer que nós, meros mortais, fomos alfabetizados com histórias em quadrinhos, com Turma da Mônica, por exemplo.
As histórias em quadrinhos, eles são a primeira porta de entrada para a leitura. Eu acredito que para 90% dos colecionadores de quadrinhos foi assim. Talvez ele não tenha esse conhecimento por ter, sabe, ou não ter essa oportunidade. Mas dizer que acha um absurdo que as pessoas, e fica assustado quando as pessoas se dizem alfabetizadas por histórias em quadrinhos, é algo que me assusta e eu acho realmente absurdo, como colecionador, como leitor de quadrinhos. Se não fossem as histórias em quadrinhos, nós não teríamos o primeiro acesso para a literatura, né? A linguagem das histórias em quadrinhos, ela suporta tudo e traz tudo. E são diversos gêneros que cabem dentro do quadrinho, como eu disse, como, por exemplo, ficção científica, um alienígena que cai na Terra e vive entre os humanos, ou um cientista maluco que constrói uma armadura em prol de salvar a sua vida e acaba ajudando as outras pessoas. Ou ainda por cima, um jovem órfão que vê seus pais assassinados. Se isso não é literatura, eu não sei o que é. Mas digo e repito, histórias em quadrinhos realmente não são literatura, nem se encaixam em nenhum gênero literário, porque os quadrinhos são muito maiores do que isso. Antes fosse, talvez a literatura não use as histórias em quadrinhos, a não ser como referência, muitas vezes como um balãozinho, né? Já que as histórias em quadrinhos, como linguagem ou como arte sequencial, se utilizam dessa ferramenta, do balão, para poder falar o que o personagem quer dizer. Mas a literatura, ela dá essa oportunidade e o quadrinho dá essa oportunidade de transformar literatura em histórias em quadrinhos. Eu acredito que o senhor James Echo realmente ele seja um erudito, uma pessoa culta e que menospreze as histórias em quadrinhos, talvez por não conhecer com profundidade o que as histórias em quadrinhos são capazes de fazer dentro da educação, dentro da própria literatura, já que ajuda muito. Talvez ele só, por puro desconhecimento, tenha falado essas palavras que nos entristecem tanto. Não sei quanto a vocês, eu queria que você comentasse aí o que você acha dessa entrevista, o que, é que você acha do Sr. James Echo. Eu acredito que seja apenas falta de conhecimento mesmo, falta de vontade de conhecer, né? E fica, cara, a dica. Não é porque o intelectual não gosta de histórias em quadrinhos que as histórias em quadrinhos precisam ser menosprezadas. Porque, como eu disse, se as histórias em quadrinhos são algo assim tão pequeno como ele acha, por que que existem tantas obras literárias em quadrinhos nos dias de hoje? Por que se faz tanto isso, essa transação? Por que tantos professores usam histórias em quadrinhos em sala de aula? Pois é, Maurício de Souza tem uma história imensa dentro da arte, da nona arte. E o Sr. James Echo é só, peço perdão, mais uma pessoa que quer uma vaga na Academia Brasileira de Letras, simplesmente como ele mesmo disse, que o que motivou foi que o Maurício de Souza está concorrendo à vaga e ele também quer. Porque o Maurício de Souza não merece. Porque ele simplesmente é um escritor de histórias em quadrinhos. Então, cara, comente aí o que você acha. Deixe seu comentário. Nos ajude a entender por que esse menosprezo pelas histórias em quadrinhos. Valeu, pessoal. Forte abraço. Bom domingo. E até a próxima.